Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Amanda Alquati Podcast. Estou muito feliz que você está aqui em mais um episódio, hoje o 16º episódio. Logicamente, eu sou a host desse episódio, Amanda Alquati. E bora hoje falar sobre como se posicionar nas relações, como colocar limites nas relações. Essa é uma temática muito presente nas minhas sessões terapêuticas. Muito. Muitas vezes ela não é uma demanda inicial da cliente, não é uma queixa inicial da cliente, mas isso surge no meio do caminho. Pessoas que querem tratar questão de autoestima, muitas vezes isso vem no combo. Pessoas que estão querendo melhorar a sua vida amorosa também, isso muitas vezes vem no combo. E, gente, deixa eu contar aqui pra vocês, eu devia estar aqui falando há uns 10 minutos e eu vi que não estava gravando podcast, então assim... Ó a loucura, né? Como pode ser mais divertido? Uma coisa que é interessante a gente trazer, assim, é legal a gente levar consciência para... Se tu é uma pessoa que vem tendo dificuldade de te posicionar nas relações, de dizer não, de colocar o limite, é interessante tu olhar para quando que isso começou na tua vida. Qual foi o ponto de criação desse padrão? Quando foi que tu entendeu que te posicionar era ruim, que fazia tu perder algo? E que te calar, buscar agradar os outros, te trazia algo positivo? Porque assim, todo padrão que se repete na tua vida, se é padrão, se repete, mas tu entendeu, ele se repete porque a tua mente entendeu que ali havia um ganho oculto. Um ganho. Ela estava ganhando algo ali. Então é interessante a gente olhar, né? Muitas vezes tem trauma por trás disso. Sei lá na tua infância teve um dia que tu te posicionou com os teus amigos, amigas, e aí tu foi rejeitada do grupo porque tu te posicionou. Ai, a fulaninha é muito chata, porque ela não quer brincar do que a gente quer brincar. E aí tu ficou isolada, aquilo foi ruim e tu entendeu. Não posso me posicionar. Isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Tem muitas outras possibilidades de traumas associados a esse tipo de padrão, de sempre buscar agradar os outros, não conseguir ter voz nas relações. E eu não tô só falando de relacionamentos amorosos, tá? Relações em geral. Inclusive, um padrão disfuncional, um padrão negativo que tu vive num relacionamento amoroso na tua vida hoje, ele pode ter origem em algum trauma relacionado a qualquer outro tipo de relação, tá? Não necessariamente vai estar relacionado a traumas de relacionamento. E assim, gente, o que eu posso falar sobre isso, assim, trazendo um pouco da minha experiência com isso e da minha perspectiva? Eu sou uma pessoa vista por muitos como uma pessoa braba, tá? E, assim, se perguntar pra qualquer pessoa da minha família se eu sou braba, a pessoa vai dizer que eu sou. Inclusive, eu comentei isso com a minha terapeuta na última sessão e a gente identificou que isso hoje tá num nível equilibrado, entendeu? E eu achei bom, porque eu hoje em dia acho legal ser braba. Eu sou uma pessoa muito de boas, assim, mas ao mesmo tempo eu digo que eu sou filha do meu pai e da minha mãe e eu não levo desaforo para casa. Mas isso não significa que eu não tenha tido dificuldade de me posicionar nas relações. E hoje é uma coisa que eu busco exercitar muito, gente, muito. Inclusive, eu tive uma amizade que acabou o ano passado por conta disso. Porque a pessoa fez algo que eu não achei legal, ela fez algo pra mim que eu não achei legal, que me incomodou, e eu resolvi comunicar a ela disso. Eu digo, olha, tu fez isso aqui, não foi legal? Eu acho que tu foi meio sacana aqui. Não usei essa palavra, né? Mas olha, eu me senti assim assado com isso que tu fez, e etc. E tipo, isso desestruturou a relação. Porque ela achou que eu fui arrogante, que isso, que aquilo outro. E aí entra um ponto que eu gosto de lembrar as minhas clientes quando a gente trata dessa questão, que, cara, se tu te posiciona e isso estraga uma relação, então não era um vínculo verdadeiro. Porque se os teus desejos, as tuas vontades, as tuas necessidades, elas precisam ficar restritas, caladas, guardadas, para que aquela relação funcione, que relação de bosta que é essa, né? Então, porque tu não pode estar sendo tu mesma. E, claro, essa situação que aconteceu com essa ex-amiga demonstrou isso. Só que eu fui firme até o final. Aquilo abalou a estrutura. Depois a gente tentou manter a relação, assim, mas, enfim, ela ficou mordida, ficou chateada,
porque ela fez uma coisa que não foi legal, que, assim, que no meu ponto de vista desvalorizava o meu trabalho, demonstrava com as ações dela que ela não valorizava o meu trabalho, e eu comuniquei esse sentimento que eu tinha. Enfim, ficou me contando várias histórias, tentamos levar a relação adiante, só que aí aconteceu depois, assim, uma situação bem esquisita. E, enfim, a pessoa fez aniversário, não me convidou e etc. Eu digo, bom, acho que a mensagem está entregue, né? Não adianta, eu não ouço palavras, eu ouço ações. É nessa vibe. E assim, eu não preciso ficar migalhando, eu ia dizer, aceitando migalhas nas relações. Por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Não sei. Não, eu tô trazendo isso porque naquele momento eu consegui colocar limites, gente. Mas já teve várias outras situações na minha vida em que eu não coloquei limites. Em que as pessoas me entregaram migalhas e eu aceitei. E que eu aceitei coisas que eu não deveria aceitar nas relações para não ficar sozinha. Tá? Então, assim, a tua habilidade de colocar limites nas relações está diretamente ligada à tua autoestima e à tua posição contigo mesma. Porque quando tu não consegue colocar limites nas relações, quando alguém é abusivo contigo, quando alguém é trouxa contigo, quando alguém, sabe assim, não tá legal contigo e tu não consegue dizer não, energeticamente tu tá comunicando o quê? Bom, o sentimento do outro é mais importante que o meu, o bem-estar do outro é mais importante que o meu. E é como eu sempre digo, a forma com que tu te tratas é a forma com que tu ensina os outros a te tratarem. Se tu tá fazendo isso, tu tá ensinando as pessoas ainda mais a serem mais abusivas contigo. Então, quão mais grandiosa seria a tua vida se tu te posicionasse nas relações? Inclusive, gente, isso é uma coisa que eu vejo que faz muita diferença na minha relação com meu namorado hoje. Pra quem não sabe, estamos na 2ª temporada do nosso relacionamento. Tivemos um break de 2 anos. E eu vejo que isso é uma das coisas que fez a nossa relação realmente estar numa outra perspectiva hoje. Que aí eu consegui colocar limites. Porque antes, eu digo assim, eu aceitei muita coisa que eu não deveria ter aceitado. E não eram coisas horríveis, mas coisas cotidianas que foram matando a relação aos poucos. Entendeu? E aí, aquela coisa assim, quando tu não te posiciona, tu não te valoriza, tu tá ensinando o outro a não te valorizar também. Então, aqui a gente tá trazendo consciência aqui, né? Sobre essa questão do não conseguir colocar limites nas relações. Então, assim, o primeiro passo que tu precisa fazer é mudar a forma com que tu te enxerga. É tu reconhecer o teu valor. Porque muitas vezes tu pode pensar, o meu sentimento não é tão importante, vou guardar pra mim. Cara, às vezes, tudo que uma pessoa precisa para a evolução dela é receber um não. Falei isso para uma cliente essa semana. Cara, às vezes, a maior contribuição que tu pode ser para uma pessoa é dizer não. É colocar limite. Às vezes, isso é o melhor. Tu pensa assim, sabe assim, pensa uma pessoa da tua família que tá sempre fodida de grana. E ela te pede, tu dá, e tu dá, e tu dá, e tu dá. Não, mas coitada, pobrezinha, eu tenho que dar, senão ela vai passar fome, isso e aquilo outro. Cara, o quão conivente tu tá sendo com a pequenez dessa pessoa, com a escassez dessa pessoa? Será que não seria mais contribuição tu chegar no momento e dizer não? Para que ela seja forçada, entre aspas, seja convidada a se mexer e transformar aquilo ali? Então, será que tu realmente te preocupa com o outro quando tu tá deixando ele passar de todos os limites? Será que tu tá sendo realmente uma contribuição pro outro quando tu deixa ele passar de todos os limites? Explodindo mentes agora. Tan, 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 tan. É isso, gente. Às vezes, a maior contribuição que tu pode ser para alguém é ser a chata do rolê. As pessoas podem não ter consciência de que tu tá sendo uma contribuição ali, mas numa perspectiva maior e mais panorâmica, talvez sim. A tua firmeza na tua palavra pode ser um convite para as pessoas. Gente, assim, isso foi uma coisa que eu precisei desenvolver muito, porque enquanto, por exemplo, eu estava me relacionando amorosamente com as pessoas de um lugar de carência, eu não conseguia colocar limite. Era muito difícil.
Eu aceitava pouco. E aí eu caía num buraco que talvez tu estejas nesse buraco ou talvez tu já tenha caído nele. De me contar a história de que, não, tô sendo exigente demais, vou deixar rolar. Não vou ser controladora. Teve uma pessoa que eu fiquei assim um tempo, uma época, e eu lembro que a pessoa tava me enrolando, porque a gente tava... Se a gente permitisse que aquilo que a gente estava vivendo crescesse, a gente ia para um relacionamento. E aí aquela pessoa estava me enrolando, não, dizia que não queria relacionamento, que não sei o quê, sendo que lá no início ela dizia que estava aberta para um relacionamento, loucura total. E aí chegou um ponto que eu digo, olha, tu tá me enrolando, eu não quero mais saber disso, eu sei o que eu quero, eu tô disposta a tentar um relacionamento e se der um mês e não der certo, beleza, a gente termina, só que eu tô aberta. E se tu não tá aberto, more, beijos. Terminamos. Eu falei pra aquela pessoa, eu já tava melhor, me posicionando melhor. Só que tinha uns resquícios que precisava lapidar um pouco ainda. E aí deu um tempo e eu, na real eu quero essa pessoa. Na real eu tô querendo controlar as coisas, tô querendo acelerar as coisas. E comecei a me contar essa historinha aí, até que eu voltei a ficar com essa pessoa. E aí levou mais um tempo, eu digo, realmente, isso aqui não tá saindo do lugar, eu tô me enganando. Vou sair daqui. Terminei de novo, realmente, terminei assim. E quantas histórias tu não tá contando pra ti mesma também? Quantas mentiras tu não tá contando pra ti mesma? E mais do que isso, assim, às vezes tu tá acostumado a viver tanto tempo da tua vida direcionado pro outro, que a tua vida fica pequena, fica escassa, fica bloqueada. E o quão mais grandiosa seria a tua vida se tu te colocasse no centro dela. Se tu dissesse não para as pessoas que passam do limite. Se tu realmente reconhecesse o teu poder de escolha. Porque muitas vezes tu tá vivendo algo estressante, tu tá com raiva, tu tá irritada, porque tu acha que tu não tem escolha diante de uma situação e na verdade tu tem escolha. Tu só precisa honrar essa escolha. Tu só precisa escolher essa escolha, escolher essa possibilidade diferente. E aí eu te pergunto, quantas possibilidades incríveis estão disponíveis para tua vida? A partir do momento em que tu escolher te escolher. Porque quando tu não te posiciona, quando tu não te coloca nas relações, quando tu não sai das relações disfuncionais, quando tu não te desconecta das pessoas que são nocivas para ti, tu tá talvez destruindo a tua vida. Tu tá, não é destruindo, é atrofiando a tua vida. E a tua vida é sobre ti, porque de noite, quando tu dorme, quem deita a cabeça no travesseiro e às vezes não consegue desligar é tu. Quando deita a cabeça de noite, frustrada, às vezes chorando, com vazio existencial, é tu, não é o outro. E quando tu começa a construir essa nova relação contigo, assim, mais abundância e mais possibilidades se manifestam na tua vida. Gente, a partir do momento em que eu comecei a me tratar como deusa e colocar limites nas relações e me posicionar e dizer não, e, sabe assim, pra tudo, as coisas cada vez melhoravam mais na minha vida. E eu só tô aqui onde eu tô hoje porque eu consegui me posicionar, porque eu consegui ter conversas difíceis com as pessoas. E isso, vocês podem ter certeza que é uma coisa que eu faço há muito tempo, que é ter conversas difíceis. Eu já fui aquela pessoa que tá afim de um amigo e eu vou lá e eu comunico com aquele amigo, porque eu não aguento ficar com aquilo pra mim. Prefiro falar e sabe-se lá Deus o que vai acontecer depois daquilo ali, do que guardar pra mim. Porque eu acredito muito que se eu tenho uma coisa dentro de mim, que eu sinto muito de comunicar ela pra alguém, é porque em algum nível aquela pessoa precisa receber aquilo, mesmo que seja algo muito desagradável. Muito desagradável. Inclusive, recentemente eu passei por uma negociação, assim, com uma pessoa muito chata, e que a pessoa tentou mudar o que ela disse, mudar alguns combinados, e eu tive que exercitar ainda mais esse poder de, não, a gente combinou isso aqui. Eu tive que ser muito firme, porque, tipo assim, eu já tava num nível, tipo, cara, não aguento mais essa chatice aqui. Porque pra mim é isso, cara, eu falei isso, é isso. Né? E se eu tiver que mudar no meio do caminho, vai ter um embasamento, enfim, né? Mas eu tive que ser firme, eu tive que ter firmeza.
Porque assim como eu honro a minha palavra comigo, eu honro a minha palavra com o outro. E cada vez menos eu dou espaço para essas pessoas que tentam burlar isso. Então, o título do podcast é como colocar limites nas relações. E eu acho que o primeiro passo, na verdade, eu falei que o primeiro era a autoestima, né? Mas eu acho que o primeiro passo, na verdade, é reconhecer quais são as tuas vontades, os teus desejos, os teus limites. Porque não tem como tu comunicá-los, comunicar tudo isso, exigir, entre aspas, tudo isso, se tu não sabe quais são. Se tu não sabe o que tu quer, como é que tu vai comunicar isso pro mundo? Como é que tu vai demandar isso do universo? Então, primeiro passo, autoconhecimento, autoobservação, conexão contigo mesma. Esse é o caminho. E junto disso entra a questão da autoestima, de tu honrar isso, de tu valorizar isso. E aí entra até aquela máxima que eu tenho, né? De se tu existe, tu é importante. Então, se tu tem vontade de comer chocolate, a tua vontade de comer chocolate é importante. Se tu tem o sonho de ser astróloga, é porque em algum nível é importante para as pessoas e para o planeta Terra que tu seja astróloga. Os teus sonhos, os teus desejos mais ardentes e profundos, eles estão conectados com o campo mais elevado de consciência da Terra, do coletivo, do cosmos, de Deus. Tu não nasceu com um sonho dentro de ti por acaso. E eu tô falando de sonhos profundos, eu não tô falando, meu sonho é ter uma Ferrari. Beleza, será que é mesmo? Não tô falando desses sonhos que implantaram dentro de ti. Eu tô falando daqueles sonhos que acendem a luz na tua alma. Tá? Então, entender que isso é importante e que é importante e que vai ser uma contribuição para as outras pessoas, mesmo que hoje tu não enxergue isso. Mesmo que hoje tu não enxergue isso. Eu prefiro ser enxergada como, hoje em dia, tá? Do lugar onde eu estou. Eu prefiro ser interpretada como uma chata do cacete do que permitir que alguém passe por cima de mim. E aí eu te pergunto, o quão disposta tu tá de receber julgamentos pelos limites que tu coloca? Se tu não tá disposta, esquece. Beijo, vai procurar outro podcast. Não, tô brincando. Estamos aqui para criar essa disposição, né? Quem sabe um episódio aí falando sobre questão de julgamento, né? Mas assim, inclusive hoje eu recebi uns comentários de hate num vídeo meu, em que eu trouxe uma perspectiva disruptiva sobre TDAH. E com certeza aquelas pessoas ali, tipo... Eu nem li direito os comentários, mas tinha um no final que dizia assim, haja paciência. Eu quase assim, beijos, amor. E nem respondi, excluí os comentários e bloqueei as chatas, né? Que não tem louça em casa pra lavar e tem que ficar escrevendo comentário pra mim. Bueno. Eu até fiquei pensando, mas hoje eu fiz um comentário, assim, contra... Assim... discordando de um vídeo que eu vi. Só que eu tenho o seguinte raciocínio de comentar essas coisas. Se o meu comentário for uma contribuição para as próximas pessoas que passarem ali. Era algo sobre energia masculina e feminina que estava meio distorcida, e aí eu comentei o que estaria, entre aspas, certo, a minha perspectiva. E, enfim, pensando em contribuir com as próximas pessoas que passassem por ali. Não no sentido de atacar a pessoa. E esses comentários que eu recebi eram comentários de, tipo, ataque, assim, entendeu? Bueno, por que eu tô falando isso? Porque isso é um ingrediente importante para tu conseguir te posicionar nas relações. Estar disposta a receber julgamentos. E se tu não tá disposta a receber julgamentos, é porque em algum nível tu tá dando muita significância para eles. Tu tá acreditando que eles são reais. Porque aquilo que não é real, que tu não acredita que é real, não vai te impactar. Tá? Se alguém olhar pra mim, ó o meu corpo, tá? Não vou levantar todo, mas se alguém olhar pra mim e dizer, nossa, tu é gorda, eu vou dizer, tá maluca, da onde? Eu não sou gorda. Eu sei que não é, nem tô cagando pra quem me disser isso. Entendeu? Então, normalmente, os julgamentos...
e as críticas que mais te afetam são aqueles que conectam com o ponto pá, com os julgamentos que tu já tem sobre ti, tá? Inclusive, muitas vezes, os julgamentos que tu atrai, que tu recebe das pessoas, eles são manifestações dos julgamentos que tu já tem em ti, né? Porque tu cria para tua realidade, tu atrai para tua realidade aquilo que tu pensa, aquilo que está dentro de ti, o teu externo reflete o teu interno, tá? Então, como seria tu te despir dos teus auto-julgamentos? Como seria tu parar de te julgar? Como seria tu parar de te julgar de chata, de inconveniente, de sem noção? Gente, principalmente as pessoas que são abusivas, tá? Aquelas pessoas assim que, nossa, passam muito do limite contigo. Essas são as que mais vão te manipular para tu acreditar que tu tá sendo chata, sem noção e controladora quando tu tá colocando limites. Tá? E quando essas pessoas te chamarem disso, a partir de hoje tu pode levar como feedback, opa, então eu tô fazendo certo. Se essa pessoa que é super abusiva e sem noção tá me chamando de controladora e me criticando, então é porque eu estou fazendo certo, estou no caminho certo. Combinado que tu vai levar essa consciência para casa hoje? Então, tá bem. O que mais que se requer para que tu consiga te posicionar nas relações? Eu acho que tá brilhando muito na minha consciência, assim, hoje, a questão de tu te conectar com os teus reais desejos. Muito. Sabe? Te conectar com aquilo que move a tua alma. E isso naturalmente vai também te mover pelas relações certas. Porque, cara, quando tu é tu mesma e tu te mantém fiel aos teus valores, a quem é importante pra ti, naturalmente isso vai te guiar para as relações certas. As pessoas erradas, entre aspas, e que não estão profundamente conectadas contigo na tua essência, vão se afastar. Ou tu vai te afastar delas. E as pessoas certas vão chegar na tua vida e, ok, entendeu? Vai ser interessante. E, gente, é libertador. É libertador. Tu conseguir colocar limites nas relações é libertador. Tu não fica refém de alguém. A pessoa foi escrota contigo, tu diz, amor, eu não aceito isso aqui, ó, tô indo embora. Beijo, vou seguir meu caminho. Teve uma situação que na praia, um dia, que a gente tava com amigos e tem a namorada de um amigo do meu namorado. É um casal bem próximo nosso, assim, direto a gente faz jantas e tal. E aí ela gostou do perfume que eu tava usando na praia. E ela disse, quando chegar em casa, manda uma foto do perfume. Tá se achando, né? Queres andar com o mesmo cheiro que eu? Falei no deboche, mas tinha o fundo de verdade, sim. E ela, para, manda, não sei o que, a gente nem anda colado, não sei o que. Não, mas não gosto que use o mesmo cheiro que eu. Tô falando assim, né? E aí, eu sei que ela é direta. Ela é Mariana bem maluca. Ela fala as coisas na cara. E eu sei que pra ela eu posso falar, porque ela não vai ficar cheia de dedos. E aí, um outro amigo nosso que tava junto nesse dia falou assim, meu Deus, a sincera e a sincerona. Eu digo, é isso aí, a gente fala as coisas na cara, entendeu? E, gente, é muito gostoso se relacionar com pessoas assim, falando do outro lado, tá? Falando do outro lado. Eu, Amanda, onde eu tô hoje, eu prefiro que a pessoa me coloque um limite um pouco difícil e desagradável do que ela fique fingindo pra mim. Eu odeio isso, gente. Me fala uma verdade dura, mas não mente pra mim. Por favor. Por favor. Então, te coloca nesse outro lado. O quanto que a liberdade não pode ser libertadora e curadora, gente. Como seria a gente ter abertura pra... Nossa, deu um bug aqui. Como seria a gente ter abertura para lidar com a verdade? Isso é libertação. Porque quando a gente vive na mentira, isso é um aprisionamento. E é um aprisionamento inconsciente, é cego, tu não sabe exatamente o que está te prendendo. Quando a verdade vem à tona, beleza, a verdade vem à tona e tu pode lidar com ela aí, beleza, é isso aqui que é real e eu vou lidar em cima disso aqui. Vou me virar com isso aqui. Então, eu prefiro 1000 vezes isso. Eu não gosto quando a pessoa tenta a todo custo me agradar. Porque eu quero que ela siga as coisas que ela deseja. Eu tenho muito uma prática assim, de, tipo, sei lá, vou convidar uma pessoa para fazer alguma parceria de trabalho. Faz horas que isso não acontece.
Mas uma das coisas que eu digo é, cara, me fala a real, tá? Me responde o que tu sente no teu coração. Eu não gosto que a pessoa queira me agradar. Eu não gosto. Porque em algum momento eu vou sentir que tem uma mentira ali, entendeu? E eu vou me sentir mal com isso. Eu não gosto. Então, será que tu ser verdadeira, honesta, falar a verdade, colocar limite, te posicionar, não vai fazer as pessoas gostarem mais de ti? As pessoas certas, as pessoas elevadas. Eu quero saber, assim, até lança nos comentários aqui pra mim, se tu tá sentindo a energia de libertação que tá vindo aqui nesse episódio. A tua capacidade de dizer não, de colocar limites nas relações, é também essa energia de alinhamento com o teu caminho de vida, com o teu caminho de alma. Porque quando tu escolhe aquilo que é leve pra ti, quando tu escolhe esse caminho do que é leve pra ti, tu tá cada vez mais alinhada contigo. E quem não se alinha com isso, sai. E aí tu fica com um time de pessoas que realmente está alinhado contigo. E aí tu pode me dizer assim, Amanda, mas alguém da minha família? E se alguém da minha família, nossa, coloquei limite e a pessoa se afastou? Questão com ela. Se for uma relação que te afeta muito, tipo pai, mãe, irmão, nossa, ficou muita amargura, mágoa, ressentimento envolvido, eu te indico passar pelo meu acompanhamento terapêutico. Eu não vou te dizer, nossa, faça terapia com outras pessoas, porque o caminho pode ser outro, tá? Não é isso que e aí eu não quero estar aqui te indicando uma coisa que não vai te ajudar de fato. Mas te convido a vir para o meu acompanhamento terapêutico. Se tem uma pessoa em específico que você tem dificuldade de te posicionar, assim, né? Quando não é uma coisa geral, uma coisa mais específica com aquela pessoa, é interessante a gente investigar e trabalhar isso, porque pode ter mágoas, ressentimentos com relação àquela pessoa, e aí aquilo ali te prende bastante, tá? Aquilo ali é uma corda amarrada no teu pé, que às vezes tu não repara que tá ali, mas ela está, sim, bloqueando a tua vida. E às vezes até em áreas que tu não imagina que aquilo tá bloqueando, tá? O link para entrar em contato, saber mais sobre os meus atendimentos, está aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, desse episódio. Então eu te convido a fazer isso. E também, enfim, de alguma forma, se as coisas que eu tô trazendo aqui são uma dificuldade muito grande pra ti, assim, tipo, nossa, Amanda, eu já tentei fazer tudo isso que tu me passou e eu não consigo colocar limites nas relações. Beleza, pode ter um trauma ainda mais profundo e a gente pode acelerar essa transformação nas minhas sessões terapêuticas. Então eu deixo aqui o convite também, tá? Ai, que energia se requer mais trazer aqui, gente? Como pode melhorar? Eu tô sentindo... Deixa eu conectar aqui. A lua tá bem aqui na minha janela. Fim de tarde, sextou. Minha menstruação desceu hoje. E me deitou assim. Eu tinha uma programação de várias coisas pra fazer. Tive que reprogramar tudo. Me permitir relaxar. Me vem muito isso, sabe? De que, cara, às vezes tu tá buscando agradar as pessoas, pra ter as pessoas ao teu redor, pra ter o que tu quer. E, na verdade, isso tá te apequenando. Isso faz tu ter o que tu quer ter, mas dentro de uma caixinha, dentro de um limite muito pequeno. Muito pequeno. E quando tu tem a coragem de ser tu mesma, tem aquele livro, né? Coragem para Desagradar, e também a coragem de ser você mesmo. É um livro da Brené Brown, que eu ainda não li. Eu li a coragem para liderar e a coragem de ser imperfeito, né? Mas, enfim. Como seria isso ter a coragem de ser fiel a ti mesma? Com certeza o Criador, a fonte criadora, quer isso de ti. Porque se tu não fosse importante, tu não estaria aqui. E dentro de quem tu é e da tua importância, da tua relevância no planeta Terra, está os limites que tu veio colocar, aquilo que tu veio comunicar, os incômodos até que tu veio gerar nas pessoas. Algumas pessoas precisam de incômodos para crescerem e se movimentarem. E aí tu vai te negar de ser essa contribuição? E se não te posicionar nas relações, na verdade, for um ato de egoísmo? Bugou, né? Bugou. Gente, tá chegando ao final esse episódio. Eu tô sentindo que a mensagem que precisava ser passada foi passada. Quaisquer dúvidas, sugestões de temáticas também para episódios, por favor, me manda aqui nos comentários ou me manda lá no direct no Instagram também.
E vamos trocar, vamos conversar, vamos expandir. Se tu quer aprofundar a tua transformação comigo, vem para as minhas sessões terapêuticas, se programar a tua mente subconsciente e criar uma vida muito mais grandiosa. Te inscreve no canal do YouTube se tu ainda não está inscrita. Me segue no Spotify e, por favor, avalia o podcast no Spotify para que ele seja entregue para cada vez mais pessoas, para que o Spotify recomende ele para as pessoas e que a gente possa libertar cada vez mais pessoas nesse planeta para criar um planeta melhor, tá bem? Um beijo no coração e que a tua vida seja linda.